Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 30 de junho de 2025, e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 2. Vamos ver que Deus, ele move a história para fazer a vontade dele acontecer. Seremos citados logo no versículo 1, César Augusto, ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro imperador romano que Deus move para fazer um censo, um alistamento, e faz com que ali as coisas se movam para que a promessa, para que as profecias fossem cumpridas relacionadas a Jesus. Vamos ver no versículo 4 que José, da Galileia, da cidade de Nazaré, ele sai dali e vai até a chamada Belém, porque era a casa de sua família, a família de Davi. Ele vai a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, diz o versículo número 5. Estando eles ali, chega o momento do nascimento do seu filho, Jesus Cristo. E o versículo 7 diz: e deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós vamos ver que essa ação faz com que a profecia acerca do nascimento de Jesus em Belém seja cumprida. Mas a partir dali coisas maravilhosas começam a acontecer. Veja que, como eu já disse no capítulo 1, os anjos e o Espírito Santo estão em ação total e completa nos escritos de Lucas. E ele diz no versículo 8 que havia pastores que estavam ali no campo e o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor, diz o versículo de número 9. Esse anjo vai anunciar a eles: nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Você vê isso no versículo 11 e no versículo 13. E logo depois deles anunciarem isso, aparece ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Que visão espetacular aqueles pastores tiveram o privilégio de ver. Veja que eles receberam o anúncio do nascimento de Jesus Cristo primeiramente. Fico pensando, imaginando como foi a vida desses pastores dali em diante, como foi a vida desses homens que tiveram esse anúncio diretamente de um anjo, puderam ver ali as multidões celestiais louvando a Deus e foram indicados para ir ver Jesus. Que coisa maravilhosa, que pessoas ali predestinadas a terem este momento especial, e ali eles foram apressadamente, diz o versículo 16, acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Jesus nasceu ali de uma maneira extremamente humilde. Vemos que depois de 8 dias, cumprido ali o tempo que era determinado pela lei, versículo 21 diz para nós que foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser conhecido. E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, eles levam Jesus para Jerusalém e o apresentam ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. De Belém, eles se dirigem para Jerusalém para apresentarem Jesus ali no templo. E quando chega ali também, coisas maravilhosas começam a acontecer. Vemos a ação do Espírito agora. Veja o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E olha ele aí, o Espírito Santo estava sobre ele. Lembre-se de estar grifando o Espírito Santo aí na sua Bíblia, para ao final da leitura de Lucas você ver a ação aqui inequívoca do Espírito em relação a tudo que diz respeito a Jesus Cristo, a Trindade trabalhando aqui. Diz o versículo 26 que foi revelado a este homem, a Simeão, pelo Espírito Santo, mais uma vez, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor, e pelo Espírito ele vai ao templo e ali ele diz uma profecia maravilhosa. Ele se alegra dizendo que agora Deus podia tomá-lo. Olha o que diz no versículo 32: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Os versículos 34 e 35 diz: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Veja que Simeão teve uma visão já de quem seria Jesus, e coisa maravilhosa, aquelas pessoas que puderam ouvir isso. E como diz aqui por algumas vezes, Maria guardava essas coisas no seu coração. Maria, com certeza, na vida de Cristo, na vida de Jesus, estando ensinando ele todas as coisas ali, sempre tinha essa percepção de que sim, chegaria um dia final para aquela criança, aquele jovem, adolescente, a qual ela estava criando, mas ela guardava tudo isso no seu coração. Versículo 40 nos diz
inclusive isso, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Um outro episódio e único acerca da adolescência de Jesus nos é dito no Evangelho de Lucas. Como disse no início, provavelmente Lucas teve contato com Maria, que contou isso para ele. Diz o versículo 41 que todos os anos eles iam até Jerusalém, na época da Páscoa. Essa então era a 12ª vez que Jesus já estava indo ali até Jerusalém. Ele tinha 12 anos, diz o versículo 42, e o menino ele fica em Jerusalém e não soube José nem sua mãe. Veja que eles iam com uma caravana para Jerusalém para adorar a Deus na época da Páscoa, e quando voltavam, Jesus tinha outros conhecidos ali no meio daquela caravana. José e Maria achavam que ele estava com outras pessoas, mas depois de um dia de caminhada foi que perceberam que Jesus não estava com eles, tiveram que voltar. O versículo 46 diz para nós que passados 3 dias acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E o versículo 47 diz que todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Mais uma vez, fica em minha mente aqui o pensamento: será que esses sacerdotes, quando viram Jesus voltando a Jerusalém, já agora pregando o evangelho, cerca de uns 18 anos depois disso, não se lembraram daquela criança, daquele menino que se chamava Jesus? Nós só podemos conjecturar, e eu não vou fazer isso aqui agora, mas fica na nossa mente que aquelas pessoas também foram ali agraciadas com o menino que era o próprio Filho de Deus falando com elas ali naquele momento. Depois de tudo isso, dele ter falado ali aos doutores, diz a Bíblia no versículo 51 que desceu com eles e foi para Nazaré. E olha aqui um detalhe interessante: e era-lhe sujeito. A humilhação de Cristo começa justamente na sua sujeição a seres humanos, falhos como nós. Jesus, ele esvazia-se da sua glória, como Paulo revela para nós no livro de Filipenses, e era sujeito ali a José e a Maria, que estava criando aquele menino especial. E Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens, diz o último versículo deste capítulo 2. Que nós possamos entender que a humilhação de Cristo o levou a ser tratado, cuidado, ensinado ali, mas ele também, cheio do Espírito, cheio de Deus, sendo o próprio Deus, também deixava as pessoas admiradas com a sua vida. Nós não temos outros relatos que se tem acerca da infância de Cristo em outros lugares, são relatos apócrifos, não canônicos, não com inspiração divina, e nós não podemos dizer que tudo aquilo ali é verdade, mas o que sabemos é que Jesus, ele crescia, e ele foi crescendo para glorificar ao Deus vivo e ao Deus poderoso, e nós vamos ver que logo depois Lucas vai começar a falar do ministério de Jesus nessa terra. Que estejamos preparados para ouvir acerca daquele que é, que era e sempre será, esse fez homem como nós para a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.